Graça e paz, meus irmãos, boa noite, como é que vocês estão? Hoje é dia 5/10/2021 e nós estamos dando início a mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, que vocês podem estar aí se inscrevendo, ativando o sininho para que vocês possam receber todas as nossas notificações. E estamos também dando seguimento à nossa série de exposições, a nossa série de mensagens falando sobre os 10 mandamentos. E hoje nós iremos meditar no primeiro mandamento. Ontem fizemos uma breve introdução sobre o assunto e hoje nós iremos começar a discorrer sobre esse importante tema. Então não saiam daí que nosso programa está uma bênção. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graças a Deus. E desde já eu quero também convidar vocês para participarem do nosso programa, mandando a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande a sua participação, o seu pedido de oração, conte para nós o seu testemunho ou mesmo converse com a gente, que nós queremos muito te conhecer, saber de onde você nos ouve, de onde você nos acompanha. E se você também quiser participar aí pelo YouTube, você pode deixar a sua mensagem aí nos comentários, que nós estaremos também observando. É sempre um prazer receber a mensagem de vocês. E eu quero também fazer aqui um convite especial para vocês participarem dos cultos da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, na congregação do Vila Rica. Isso! E você pode ir lá nos visitar todos os domingos, terças e quintas-feiras para ouvir mais da Palavra de Deus. Nós estamos situados na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Vá lá nos visitar, você é meu convidado, você será muito bem recepcionado pela nossa igreja. Então vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida aprendendo aí o primeiro mandamento. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos.
Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Então vamos aí meditar hoje no primeiro mandamento. Ontem nós fizemos aqui uma breve introdução, mas hoje nós iremos começar a meditar aí no primeiro mandamento. Eu quero chamar a sua atenção então para o texto de Êxodo, capítulo 20, e nós iremos ler apenas o verso 3, que corresponde ao primeiro mandamento. Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 3, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Quando nós pensamos rapidamente aqui sobre o contexto dos 10 mandamentos dados ao povo de Israel, bem como a todos nós até os dias atuais, a nação de Israel, o povo de Israel, estava passando por um momento de transição. Estavam deixando de ser vassalos de outros povos ou de outro povo, no caso aqui os egípcios, para se tornarem uma nação independente, com leis, tanto no que diz respeito à sua vida moral, à sua vida cerimonial, ou seja, o seu relacionamento com Deus diretamente, e a sua lei civil, de como eles deveriam viver como uma sociedade, como um povo. E foi dado por Deus, então, aqui, isso no terceiro mês que eles estavam no deserto do Sinai, lugar esse que Deus marcou um encontro com Moisés e com todo o povo de Israel para ali fazer com eles uma aliança que nós iremos chamar de aliança da lei. Esse momento que é marcado na história do seu povo, na história do povo de Israel, em que é dado ali a sua legislação. Nós poderíamos também usar aqui como exemplo a sua Constituição Federal, é dado ali, é dado no Monte Sinai. E dessas 10 leis, que em grego é chamado de decálogos, né? Ou decálogos, que tem a ver com 10 palavras, as 10 palavras de Deus, é desses 10 mandamentos que nós temos aqui base para as leis cerimoniais e para as leis civis, que serão também dadas ao povo de Israel. Porque quando nós falamos do conjunto de leis do povo de Israel, estamos falando aí de provavelmente ou aproximadamente 613 decretos, ou 613 leis no seu total. Mas todas essas leis, princípios, decretos brotam ou nascem ou surgem
desses 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos dão origem aos que vêm posteriormente. E diante disso, duas perguntas nós precisamos fazer, ou duas perguntas precisam ser feitas, a fim de que nós possamos entender, a fim de que nós possamos compreender o que significa isso que Deus está pedindo ao seu povo, aos seus súditos. Porque o primeiro mandamento é muito expresso em dizer que não terás outros deuses diante de mim. O mandamento é esse, a ordem é essa, o pedido de Deus é esse: não terás outros deuses diante de mim. E aqui nós podemos fazer uma primeira pergunta a esse texto que nos ajuda a interpretar, ou mesmo que nos ajuda a entender aquilo que Deus está querendo pedir do seu povo. A primeira pergunta é: de que Deus estamos nos tratando aqui? Afinal de contas, de que Deus nós estamos aqui nos tratando? E no hebraico, original hebraico aqui, o Deus a qual nós estamos nos tratando é quem? Yahvé. É o tetragrama. Nós estamos falando daquelas 4 letras impronunciáveis. Aquelas 4 letras que revelam para nós o eu sou o que sou. Aquele que se revela de maneira ainda mais clara lá para nós no Novo Testamento, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele diz que é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Que eu sou o que é a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Nós estamos falando então do grande eu sou. Nós estamos falando do Deus que se revelou para Moisés em Êxodo, capítulo de número 3. Esse Deus que é criador e que é mantenedor de toda a sua criação. Esse Deus que é mas são 3 pessoas. É um Deus, mas são 3 pessoas. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. É esse Deus que decide a si mesmo se entregar para resgate e salvação das suas criaturas. Por quê? Porque pecaram contra Deus, porque se afastaram de Deus. E aí ele decide o quê? Esvaziar-se da sua glória. Esvaziar-se de si mesmo, porque só Deus tem esse poder, só Deus tem esse atributo de despir-se da sua glória e vestir essa pele de homem, vir se fazer homem para que possa o quê? Morrer por esse homem. Para que haja o quê? Relacionamento de Deus para com as suas criaturas. Nós estamos falando do quê? Do grande eu sou. Nós estamos falando do Deus triuno, revelado para nós nas páginas das Escrituras. O texto, por exemplo, de Gênesis, conhecido de todos nós, Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Deus que se revela a nós. Se revela a nós como que? A causa não causada. Por quê? Porque antes dele não existia o que, mas quem. E esse quem é o nosso próprio Deus. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o motor não movido. Ele é a causa não causada. Ele é o princípio de todas as coisas. Estamos falando de Deus. No princípio não era o que, no princípio era quem.
Nós estamos falando que Ele é o Deus das coisas inéditas. Quando Ele diz, para que todas as coisas se criem, lá a palavra no hebraico é o que? Bará. Ele chama a existência as coisas que não existiam. Estamos falando de um Deus criador, de um Deus que cria coisas inéditas, que cria a partir do nada. Nós estamos falando que Ele é um Deus eterno. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio de quem? De Deus? Não, no princípio da criação. Deus é eterno, Deus é anterior ao tempo e ao espaço. Aliás, Ele está fora da dimensão de tempo e espaço, porque Ele mesmo criou o tempo e o espaço. Ele é um Deus eterno, e a eternidade não é uma unidade de tempo, a eternidade é. Se você tirar 1000 anos da eternidade, quanto que sobra? Eternidade. Se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto que sobra? Eternidade. Eternidade não é uma unidade de tempo. O nosso Deus não está restrito a tempo e nem a espaço. Ele é antes de todas as coisas, Ele é eterno. Ele é. Do início ao fim, Ele é. Nós estamos falando o quê? Do Deus que no princípio era o quê? O Verbo. Estamos falando do Deus que no princípio criou o que? Os céus e a terra. Estamos falando de um Deus todo-poderoso. Estamos falando de um Deus maravilhoso. Estamos falando de um Deus transcendente. De um Deus imanente. Ele está acima e além da sua criação, mas Ele está com a sua criação. De modo que o próprio Cristo ensina-nos a orar como: Pai nosso que estais no céu. Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o quê? O seu nome. É o Deus conosco, é o Emanuel. Nós não servimos a um Deus que está distante de nós. Não, Ele está presente, atuando em todas as coisas. Diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. É um Deus presente que atua na sua criação. Deus não criou todas as coisas e virou as costas para a humanidade. Não, Ele criou todas as coisas e está atuando, está agindo como um Deus criador, como um Deus provedor, como um Deus mantenedor. Ele que é um Deus o que? De toda a providência. Ele que é um Deus o que? Santo, santo, santo. Diz ainda no final da sua criação, no 7º dia, Ele o que? Santificou. Isso revela o que? A sua santidade, a sua perfeição. O próprio Isaías diz que os serafins voavam e cantavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Estamos falando de um Deus todo-poderoso. Estamos falando de um Deus maravilhoso. Esse é o Deus a que nós estamos servindo. Esse é o Deus a qual nós estamos o quê? Adorando. Então aqui, quando eu olho para o primeiro mandamento, eu estou falando de quê? De um Deus único e verdadeiro. Eu não estou falando de vários deuses, não existem vários deuses, existe um Deus, o Deus criador de todas as coisas. Só existe um Deus, o grande eu sou. Eu sei que muitas pessoas podem discordar de mim. Eu sei que muitas pessoas podem achar que a fé judaico-cristã é arrogante ao dizer que só existe um Deus. Mas isso não é algo que nós falamos de barriga cheia. Nós não estamos falando de algo que nós achamos, é uma convicção plena. Olhe para os céus, olhe para a terra, olhe para o universo, olhe para tudo à sua volta. E eu te pergunto, será que foram os deuses gregos, os deuses do Olimpo que criaram todas as coisas?
Eu olho para as outras religiões e tento entender aquilo que eles pensam como um Deus criador e eu não consigo achar fundamento. Mas quando eu olho para todas as coisas, eu percebo que tudo isso parte de uma mente que arquitetou um plano, um projeto eterno para que tudo viesse a existir. Estamos falando do grande eu sou. Esse Deus revelado a nós na pessoa de Jesus Cristo. Quem vê a Jesus vê o Pai. Estamos falando de Deus, do Deus Criador. A segunda pergunta que nós temos que nos fazer ao ler esse texto, ao ler esse primeiro mandamento é: o que ele está pedindo a seus súditos? E aí o texto é muito claro, volta lá comigo, Êxodo capítulo de número 20. Versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. O que Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o grande eu sou, está requerendo de seus súditos? Ele está querendo o quê? Exclusividade. Ele está querendo o quê? Prioridade. Ele está dizendo, só existe um Deus, que sou eu. Que sou digno de todo louvor, que sou digno de toda adoração. Tudo parte de mim. Não existiria nada se não fosse eu. Eu sou o que sou. Isso aqui é muito interessante porque quando eu olho para esse primeiro mandamento, eu percebo que não poderia ser outro. Perceba que os 10 mandamentos não são nada além do que? São Deus, aliás, é Deus oficializando algo que está sendo revelado desde o princípio de todas as coisas. É Deus colocando em tábuas de pedra uma verdade que já desde o início da criação está sendo revelado. No princípio o que criou? Deus. E quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo o seguinte, por que não pode ter outros deuses diante de mim? Porque desde o princípio sou eu que estou no controle de todas as coisas. Eu estou no princípio. Eu estou antes do princípio. Tudo parte de mim. É tudo partindo de mim. De modo que o apóstolo Paulo escreve um louvor a Deus dizendo que é tudo dele, por ele e para ele. Ainda o apóstolo João diz, e nada do que foi feito sem ele. Quando ele diz, não adore outros deuses, ele está dizendo, eu sou o fundamento, eu sou o único Deus, desde o princípio. E aqui mostra para mim e para você a prioridade que tem que estar nas nossas vidas. A nossa vida tem que estar o quê? Em total devoção a esse Deus. Deus é a nossa prioridade. Deus é tudo o que nós temos. Por isso que a nossa vida é de total e exclusividade a Deus. Não é sobre mim. Não é sobre você. A história da humanidade é sobre Ele. Tudo era para revelar Ele. Ele é o centro de todas as coisas, não sou eu, não é você. Por isso que a minha vida e a sua vida tem que ter por prioridade e exclusividade o nosso Deus. Porque Ele é tudo por causa dEle, não é nada por causa de nós. A história não gira ao nosso redor. É nós que estamos girando ao redor do nosso Deus. Ele é o centro gravitacional de tudo, é tudo por Ele, tudo é dEle. Por isso que a Bíblia fala de dízimo. Que fala o que? De uma primeira parte. Eu não estou falando do dízimo só, do dízimo, a ideia do dízimo, não. Eu estou falando dessa primeira parte, é tudo. Tudo que nós temos que fazer é o quê? Tirar o primeiro é o dele. Tudo é dele.
Por isso que diz o próprio Jesus: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e o mais o serão acrescentado. Por quê? Porque antes de qualquer coisa é Deus. Deus é antes de tudo. Tudo é por causa dele. Ele é a razão de tudo. Eu faço tudo por quê? Por causa dele. Eu respiro por causa dele. Eu faço de ele. Ele. Tudo é ele. Nada é sobre mim. E quando nós entendemos essa máxima de cumprir esse primeiro mandamento, a nossa vida muda. As coisas começam a ser diferentes. Por quê? Porque estamos colocando tudo no seu devido lugar. Colocando Deus como exclusividade e prioridade na nossa história de vida. Que Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos de volta falando sobre o segundo mandamento. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.